meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez será um vídeo de indicação de livros, mais um, né? A gente tem vários aí. No final vai aparecer aí para vocês aí nos cards aí para vocês verem outros vídeos. Então, gente, o primeiro livro que eu quero indicar aqui é um livro que eu li no ano de 1999. Olha os anos que tem, né? E esse livro acendeu uma fogueira dentro de mim, espiritualmente falando. Foi esse livro que gerou em mim uma vida de oração. Eu li esse livro, eu tinha 14 anos de idade, na verdade 13. E isso gerou um impacto muito grande. É um livro muito conhecido, muita gente já conhece, muita gente já tem, mas tem gente que não conhece e não tem. E precisa conhecer, a nossa geração precisa conhecer esse livro, Heróis da Fé. Tá? É da editora CPAD, é um livro barato. Heróis da Fé vai contar a história dos 20 maiores homens que incendiaram o mundo, de grandes avivalistas como John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Jerônimo Savonarola, ou seja, os maiores avivalistas que já existiram no século XX, tá, gente? Esse livro aqui, gente, traz um despertamento espiritual para a oração fora do comum. Esse livro foi um dos livros que mais me impactou, na verdade é meu livro de cabeceira. Eu já li ele 3 vezes e toda vez que eu tô precisando orar mais, eu dou uma lida nele, que isso aqui incendeia. Depois da Bíblia, cara, esse livro é inspirador, extraordinário. Então eu indico para vocês Heróis da Fé, tá? Essa é a capa nova, mas tem uma capa que é mais antiga que essa. Só você colocar aí Heróis da Fé, do escritor Orlando Boyer, tá? CPAD, tá bom, gente? Outro livro que, meu amigo, traz um despertamento espiritual. Esse é pequenininho, fininho, tá? Porque tarda o pleno avivamento, de Leonardo Ravenhill, um dos maiores avivalistas do século XX também. Esse cara aqui é fora do comum. Todo pregador deveria ler esses 2 livros que eu estou indicando. Todo obreiro, todo irmão em Cristo, qualquer crente deveria ler esses livros aqui, gente. São livros que vão sacudir você espiritualmente, vão te trazer um despertamento espiritual fora de série. Quer conhecer a história de John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield, John Bunyan, os grandes avivalistas da história? Moody, tá? Spurgeon, grande pregador. Tá aqui, ó, Heróis da Fé. E o Leonardo Ravenhill é um livro que vai trazer um sacudir de Deus na tua vida. Outro cara, meu amigo, que trouxe assim um despertamento espiritual para mim, que abriu minha visão espiritual, e tem muitas mensagens que eu prego, que eu tirei de coisas que esse cara fala, o Atmani, no livro O Homem Espiritual, tá? Só que ele tem 3 volumes. Ah, tá, esqueci de falar editora Betânia, tá, gente? Editora Betânia, Leonardo Ravenhill, tá? O Homem Espiritual são 3 volumes. Esse é o primeiro, o Atmani, é um chinês. Editora Betânia também, tá? Gente, esse livro aqui, cara, abriu minha visão. Ele vai trabalhar tricotomia, corpo, alma e espírito. Embora a maioria dos teólogos acadêmicos que estão me ouvindo não concordem com a tricotomia, são mais dicotômicos, né? Eles acreditam que espírito e alma seja a mesma coisa. Eu nunca vi ninguém falar de espírito, alma e corpo como esse cara aqui, o Atmani. E ele tem 3 livros. É o volume 1, o Homem Espiritual 1, o Homem Espiritual volume 2 e o Homem Espiritual volume 3. São 3 livros extraordinários que não deve faltar na biblioteca de pregadores, tá, gente? Então, esses 5 livros aqui, gente, são livros que mexeram muito com a minha vida espiritual, que geraram um despertar de Deus extraordinário e eu super recomendo. Só que não paro por aí. Eu tenho mais livros para indicar, tá? Eu queria indicar para vocês também esse livro aqui, ó, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pillman, tá, gente? Ele vai trabalhar alguns assuntos extraordinários sobre doutrinas bíblicas. Gente, quando a gente fala de doutrina, a pessoa já pensa logo os assembleianos, né, gente?
os assembleanos já pensam logo, quando a gente fala de doutrina, já pensa logo na saia lá no pé, não raspar o sovaco, né, as axilas, já pensa logo, isso não tem nada a ver com doutrina, isso é uso e costume, tá? Ele vai trabalhar as doutrinas bíblicas, por exemplo, a doutrina dos anjos, Satanás, espíritos maus, a origem do homem, a natureza do homem, a imagem de Deus no homem, o fato do pecado, a origem do pecado, a natureza do pecado, as consequências do pecado, a natureza de Cristo, os ofícios de Cristo, a obra de Cristo, a expiação no Antigo Testamento, a expiação no Novo Testamento. Nunca vi ninguém falar de expiação como Meyer Pilman, tá? A natureza da salvação, justificação, regeneração, santificação, segurança da salvação, a natureza do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito em Cristo, o Espírito Santo na experiência humana, os dons do Espírito, o Espírito na igreja, a natureza da igreja, a fundação da igreja, os membros da igreja, a obra da igreja, ordenanças da igreja, adoração da igreja, organização da igreja, a morte, o estado intermediário, a ressurreição, a vida futura, o destino dos justos, destino dos ímpios e a segunda vinda de Cristo. Gente, livraço, não pode faltar, conhecendo as doutrinas da Bíblia, Meyer Pilman. Eu só vou ler esse aqui, esses pontos aqui desse aqui, tá, gente? Não vou ler de todos, não. Mas é um livraço que você precisa adquirir, tá? Na sua biblioteca aí, tá bom? Um outro livro que tem um gênero completamente diferente é esse aqui, ó, gente, o Fator Melquisedeque, tá? Fator Melquisedeque. Ah, tá, a editora desse aqui, gente, a editora Vida Acadêmica, tá? A mesma editora de um outro livro que eu vou apresentar aqui. Esse aqui é a editora Vida Nova, tá? O Fator Melquisedeque também é outro clássico, tá? O Testemunho de Deus nas Culturas por todo mundo. Ele vai falar da manifestação de Deus, ele vai falar da revelação de Deus. Eu fiz um trabalho, um resumo desse livro na FAICAD. Ele vai falar da manifestação de Deus nas diversas culturas, que Deus sempre se manifesta em culturas diferentes. E esse livro aqui vai trazer um pano de fundo histórico, ele não é, tá? Mas ele vai trazer da parte que a Bíblia fala quando Paulo prega na cidade de Atena e usa o altar do Deus desconhecido. Ele vai trazer um pano de fundo histórico sobre o altar do Deus desconhecido. Você não faz ideia. Extraordinário. A manifestação de Deus, o testemunho de Deus nas culturas por todo mundo. Dom Richardson, editora Vida Nova, o Fator Melquisedeque. Você precisa ler esse livro. Tá de quarentena, tá de bobeira? Então pega esse livro para ler, gente. Vai trazer uma edificação extraordinária na tua vida. Outro livro que eu quero indicar, também da vida acadêmica, esse aqui, gente. Ele é fininho, pensa num livro fininho, mas ao mesmo tempo um livro extraordinário. A Mente Cristã no Mundo Sem Deus. O nome do autor do livro é James Emery Wright, tá? Então é um cara extraordinário, ele vai trabalhar que Deus... Uma frase que eu acho extraordinária nele aqui é que ele fala que não há uma área do conhecimento que Deus não domine. Ou seja, o conhecimento ele é estranho para nós, seres humanos, mas para Deus não é estranho. Ele vai trabalhar que nós somos a imagem de Deus. Ele vai trabalhar uma dinâmica preciosa e nobre dentro dessa imagem e a capacidade de pensar. Esse livro aqui vai quebrar muita gente que só pensa em fogo, Por quê? Porque ele vai trabalhar que Deus levanta pessoas específicas em várias áreas da sociedade, na área acadêmica, na área política, nas esferas intelectuais. Ou seja, Deus tem pensadores, Deus levanta homens que vai representar o evangelho em diversas culturas, tá? Desde a mais pobre até a mais intelectual. Esse livro mudou a minha mentalidade também. São livros que, assim, de cabeceira, são livros que, meu amigo, é extraordinário, simplesmente extraordinário. É fininho, deve ser muito barato, já não lembro quanto que eu comprei, mas na CPAD vendia, não sei se ainda tem. Muito baratinho, fininho, muito bom de ler, gostoso, apesar de ter pouca folha. Tem muito conteúdo. A Mente Cristã no Mundo Sem Deus, editora Vida Acadêmica. E, gente, esse aqui é extraordinário. John Stott dispensa comentário, né, gente? Teólogo reformador. Ouça o Espírito e ouça o mundo. Cara,
Ele é extraordinário. O John Stott é simplesmente fenomenal. Eu recomendo, super, ultra, mega power, recomendo esse livro aqui também. Ele vai falar sobre o espírito, que nós temos que estar antenados à voz do espírito e também precisamos estar antenados ao que o mundo prega. Por exemplo, antigamente as armas de perseguições contra a igreja era muito física, né? Roma matou, dilacerou, estraçalhou diversos crentes. Hoje a nossa guerra, ela não é física, ela é no campo das ideias, intelectualmente falando. Não existe um livro atual como esse que nós estamos vivendo, uma era de sofismas, tá? Ataques pelo controle da mente, filosofias que estão sendo criadas, e isso é um livro que vai te trazer um despertamento espiritual e intelectual, que hoje nós não lutamos mais com armas, com a força do braço, mas no poder da ideia, da argumentação. Então, ouça o espírito, ouça o mundo. A editora aqui calma aí, deixa eu ver aqui dentro é EBM aqui, eu esqueci qual é o nome dessa editora. Gente, olha, gente, eu nem sei qual é o nome dessa editora aqui, não conheço muito bem. Olha, pra vocês verem aqui, tá aqui. É EBU isso aqui? Vê aqui pra mim. É EBU? É EBU, né? É um U, né? ABU. ABU, melhor dizendo. ABU, editora ABU. Eu nunca nem conheço essa editora, não. Mas o livro é fenomenal, super recomendo, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Os primeiros livros, esses livros aqui que eu indiquei, são livros mais de despertamentos espirituais, tá? Os três, o Homem Espiritual 1, 2, 3, aí vem o Heróis da Fé, Porque Tardo Pleno Vamos, são livros que vão trazer um despertamento espiritual. Nem tudo é só conhecimento intelectual, tá, gente? Às vezes isso aqui gera uma mudança de mente, de mentalidade, às vezes não. Com certeza, isso aqui mudou minha vida. Hoje eu acredito que o Eliade Galdino tem essa forma de pensar por causa disso aqui, daqui a gente tira muita mensagem, tá? Muito despertar de Deus. E os outros livros são de gêneros diferentes, esse é o doutrinário, né? Já falei aqui. Esse aqui vai trabalhar muito... esse e o John Stott, ele é até um pouco parecido. Eles vão trabalhar essa questão, que hoje a nossa guerra ela não é física, mas no campo ideológico. Então Deus ele precisa de homens que vão representar o evangelho nas grandes escalas da sociedade. E o Fator Melquisedeque, eu fiz um trabalho de missiologia nele. Ele vai mostrar a revelação de Deus para os diferentes povos e culturas. Super recomendo. O vídeo já ficou muito grande. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, gente, é de graça. Deixa o teu like aí. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber notificações de novas postagens. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo.